O último período de Mercúrio retrógrado de 2023 começa agora no dia 13 de dezembro e dessa vez vai acontecer nos signos de Capricórnio e Sagitário. E como vocês sabem, período de Mercúrio retrógrado é período de desacelerar o ritmo. Então já sabe, respira, não pira e vem comigo porque nesse vídeo eu preparei informações super importantes para ajudar vocês a passarem por esse trânsito da melhor forma possível. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos de astrologia que eu trago por aqui. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Mercúrio retrógrado, que acaba sendo temido por muitas pessoas, mas que eu sempre desmistifico para vocês aqui, falando que de fato é um trânsito que acontece de 3 a 4 vezes no ano, então é bom que a gente aprenda a surfar na onda de Mercúrio retrógrado para poder aproveitar esse período da melhor forma possível, porque sim, isso é possível, tá, gente? Se a gente tomar consciência, dá para amenizar um pouco aí os efeitos. Então, nesse vídeo de hoje, vou falar um pouquinho para vocês sobre o que Mercúrio representa na astrologia, vou falar sobre o que representa o movimento de retrogradação, vou falar um pouquinho sobre quais são as temáticas que a gente vai trabalhar nesse período de Mercúrio retrógrado, né, que vai acontecer no signo de Capricórnio e Sagitário. E vou falar também sobre como identificar no seu mapa astral, né, como que esse período de Mercúrio retrógrado e esse trânsito vai acabar influenciando, então acaba que pessoalmente fica mais fácil de entender dentro da sua rotina, da sua vida, quais são as dinâmicas que vão ser mais afetadas. Então fica comigo até o final desse vídeo para você conseguir entender tudo isso. Vamos começar com Mercúrio na astrologia. Mercúrio, na astrologia, representa a nossa esfera da comunicação, né? Então, todas as nossas trocas, conversas, negociações, o comércio, né? A nossa forma de se comunicar, né? Os meios pelos quais a gente se comunica, então a fala, a escrita, os gestos, as redes sociais, a internet, né? Os aparelhos eletrônicos, né? Que a gente usa, computador, celular, tudo que a gente usa para se comunicar. E Mercúrio também acaba regendo os nossos pequenos deslocamentos do dia a dia que a gente faz a pé, de carro, de ônibus, de trem, de transportes públicos e etc. Tá? Então Mercúrio, ele rege toda essa esfera do ir e vir e da comunicação e da troca. Então quando Mercúrio fica retrógrado no céu, que daqui do nosso ponto de vista da Terra é como se o planeta estivesse andando para trás, é um convite do universo da gente colocar um pouco o pé no acelerador, desacelerar o ritmo, para a gente repensar, refletir e revisar algumas questões que estão precisando de ajustes. Então é um período que normalmente dura aí 21 dias, umas 3 semanas, e a gente, depois deste período, acaba vindo um pouco de clareza para a gente entender de fato o que a gente está precisando alterar, ajustar e transformar na nossa vida, tá? É muito comum que durante o período de Mercúrio retrógrado a gente fique confuso porque a gente tende a mudar muito de opinião, a mudar muito de ideia. Então a gente acha uma coisa, depois a gente acha outra, depois a gente volta para a primeira ideia e depois a gente muda para uma terceira ideia. Então costuma não ser aquele bom período da gente tomar decisões definitivas. É também um período em que questões do passado voltam à tona. Então às vezes você resgata um projeto, às vezes uma pessoa do passado reaparece, às vezes você resgata algum sentimento que pode ser bom, que pode ser ruim. O fato é que às vezes essas questões do passado que reaparecem vêm como uma oportunidade de resolução. Então principalmente quando reaparecem pessoas do passado, né, que a gente tem aqueles famosos oi sumida, não significa que tem que sair correndo e voltar pro ex, né? A gente sabe que muitas vezes é uma oportunidade que a gente tem aí de encerrar, de fechar algum ciclo ou de esclarecer alguma coisa e de resolver algumas questões. Então, muitas vezes pessoas que reaparecem, não necessariamente ex, tá? Mas às vezes aparecem uma pessoa que estudou com você na escola lá atrás, que trabalhou com você em algum momento,
e aquela pessoa te lembra de algo importante, né? Porque como é esse período que questões do passado voltam a ser pauta, você pode usar aquilo para um novo projeto, para uma nova ideia, para ressignificar algum novo sentimento, né? Ou até para resgatar um projeto que você pode agora trazer, que talvez hoje faça sentido novamente para a sua vida, tá? Então, costuma ser esse período onde a gente oscila muito, onde a gente está tentando entender o que o universo está querendo dizer pra gente. Por isso que é tão importante a gente tirar um pouco o pé do acelerador para a gente poder enxergar o que está acontecendo, sair do automático. Isso é muito importante, porque a gente está vivendo no automático, principalmente nesse fim de ano, né, dezembro, que é um mês super corrido, cheio de compromissos, eventos, encontros, celebrações. A gente não sabe nem quem a gente é. A gente só tá indo de compromisso em compromisso, simplesmente existindo totalmente no modo automático, e a gente sabe que quanto mais a gente insiste em acelerar, é aí que o universo acaba dando um jeito de fazer a gente desacelerar, e aí a gente acaba ficando irritado, com raiva do universo, culpando o Mercúrio retrógrado, quando a gente poderia ter usado esse trânsito com consciência e já se programado, já se organizado. Não, tem muitas coisas, eu vou ter que fazer escolhas, eu vou aqui, eu vou ali, porque a gente também pode ficar mais cansado. A gente às vezes também tá tentando repensar e refletir, nossa cabeça tá cheia, a gente precisa de um tempo sozinho, né? Então é importante a gente se respeitar, né, e entender para onde é que a gente está precisando ir e fazer, tá? Esse período de Mercúrio retrógrado, ele vai acontecer do dia 13 de dezembro até o dia 2 de janeiro, tá? Vai acontecer do grau 8 de Capricórnio, do grau 8 e 29 de Capricórnio, até o grau 22 e 10 do signo de Sagitário. Então a gente vai ter mais ou menos uns 10 dias em cada signo, tá? Vai ser do dia 13 ao dia 23 de dezembro, o Mercúrio retrógrado em Capricórnio, e depois do dia 23 de dezembro até o dia 2 de janeiro, o Mercúrio retrógrado em Sagitário. E aí eu quero trazer aqui para vocês algumas temáticas que a gente pode trabalhar. Como o sentido é revisar, repensar e refletir, a gente tem o Mercúrio que está em Capricórnio, a gente pode começar a revisar, refletir, repensar sobre estrutura na nossa vida. Estrutura financeira, estrutura material, estrutura emocional. A gente vai repensar sobre carreira, trabalho e futuro. A gente pode repensar sobre os nossos limites, né? Porque Capricórnio ensina a gente sobre limites. Se a gente sabe impor os nossos limites, se a gente impõe demais os nossos limites, não tem muita flexibilidade na vida. Então é um tema que a gente pode começar a perceber, tá? Porque o período de Mercúrio retrógrado, às vezes a gente começa a perceber, porque a gente consegue sair do automático, a gente percebe coisas que a gente está fazendo no automático que não estão tão legais. E aí a gente pode, com consciência e proatividade, partir para o processo de ajustar isso para a gente viver melhor, tá? E um outro ponto é a questão do tempo, né? Um Mercúrio retrógrado em Capricórnio, para a gente entender melhor a questão do tempo. Primeiro, do que a gente tem feito com o nosso tempo, como a gente usa o nosso tempo, como a gente dedica o nosso tempo, e até a questão das nossas escolhas e da nossa autorresponsabilidade. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Será? Será que a gente não está tempo demais ali no ócio, né, da tela, e a gente acaba priorizando outras coisas que não coisas que são de fato importantes para a gente, pensando em carreira e futuro, em questões capricornianas? Então, durante esses primeiros 10 dias de Mercúrio retrógrado em Capricórnio, acho que essas são as principais temáticas que a gente pode refletir. Tomando cuidado sempre para a gente não ficar muito rígido, muito duro e muito exigente com a gente mesmo. Lembra que é um período de colocar o pé no freio, né? Não estou dando conta de fazer tudo. Deixa eu respirar fundo, dar tempo ao tempo, fazer as coisas com calma, inclusive para eu perceber o que não está funcionando, o que não está dando certo e o que eu preciso mudar. Lembra que esse período de Mercúrio retrógrado vai acontecer junto com a lunação do Sagitário, e eu falei para vocês, né, no vídeo do Energias da Semana, que é um período bem legal da gente fazer um balanço do ano. Então, em termos de carreira, futuro, de estrutura na sua vida, qual que é esse balanço do ano? O que deu certo? O que não deu? O que fluiu? O que não fluiu? O que você gostaria de continuar fazendo e o que não? Isso é interessante de você fazer durante esse período. Agora, quando a gente tiver já Mercúrio transitando
retrógrado no signo de Sagitário, a gente vai começar a olhar para onde? Para as nossas flechas, os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas motivações na vida. Será que isso tem feito sentido? A gente vai olhar também para as nossas crenças, para os nossos propósitos de vida. A gente pode começar a revisar sobre estudos. Será que eu estou precisando estudar alguma coisa? Será que eu estou focando demais nos estudos? Nunca me sinto pronta, porque a gente também pode começar a pensar sobre as nossas insatisfações na vida, né? Com esse Mercúrio retrógrado em Sagitário. O que não tá fluindo? E o que tá fluindo? Que metas que eu criei que não fazem mais sentido? Que objetivos que eu criei que eu tô perseguindo eles e que não estão mais fazendo sentido na minha vida? Então pode ser um momento importante de revisar todas essas questões, tá? Sagitário representa toda a nossa forma de expansão, seja uma expansão intelectual, seja uma expansão espiritual, e são as nossas viagens, porque as viagens permitem esse movimento de expansão, tanto viagem geográfica, viagem intelectual, viagem espiritual e a viagem para dentro, né, que é a viagem do autoconhecimento. Então acho que esse período de Mercúrio em Sagitário retrógrado vai ser um momento bem interessante da gente prestar atenção principalmente no que faz nosso coração pulsar. Capricórnio e Sagitário são signos muito diferentes, né? Capricórnio é um signo mais racional, ligado na matéria, no trabalho, na carreira, no futuro, no dinheiro. Sagitário é um signo de fogo, ele é um pouco mais movido pelo seu instinto, pelo seu propósito, pela sua filosofia de vida, pelo seu coração até. Então, quem sabe a gente unir essas duas coisas dentro deste balanço que a gente quer fazer de 2023 para a gente poder ajustar para 2024, unir aí a questão do nosso coração com a questão da razão também, né? Então acho que vai ser um movimento bem importante da gente revisar, repensar e refletir. Metas, estudos, formas de expansão e os exageros, hein, gente? Cuidado com os exageros, porque na sombra, com o Mercúrio retrógrado em Capricórnio, a gente fica exigente. Com o Mercúrio retrógrado em Sagitário, a gente o que? Exagera nas coisas. Então, final de ano, festas, cuidado com os exageros e com os excessos que podem acabar fazendo mal pra gente, tá? E, claro, como eu falei pra vocês, pra gente entender dentro da nossa vida individualmente, né, onde que área da minha vida que será que vai ser mais afetada? Busquem no mapa astral de vocês o signo de Capricórnio e o signo de Sagitário, principalmente esse trecho, tá? Que vai do grau 8 de Capricórnio até o grau 22 de Sagitário. Procura qual que é a casa astrológica ou as casas astrológicas que vão ser influenciadas. Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu tenho das casas astrológicas, onde vocês podem aprender como identificar um trecho do seu mapa e também o significado de cada casa astrológica que representa uma área da nossa vida. E aí você pode direcionar, de repente é essa área da sua vida onde esse foco de revisão, de reflexão e de ajuste, né, que precisa ser feito, vai estar mais em evidência. Então, busquem no mapa de vocês, isso ajuda bastante. E quis aproveitar e trazer algumas dicas gerais aqui de Mercúrio retrógrado, né? Então, como eu falei para vocês, costuma não ser um período para a gente tomar decisões definitivas, porque a gente tende a mudar muito de ideia, a gente fica confuso, coisas do passado vêm à tona. Então, se precisar tomar uma decisão definitiva, ter conversas importantes, fazer uma compra importante, espere, né? Espere passar, porque assim você vai ter um pouco mais de clareza, tá? Também é importante a gente ter muita flexibilidade. Quando o Mercúrio está retrógrado, a gente tem que ter flexibilidade para lidar com atrasos, com imprevistos. Então, se você tem um compromisso importante marcado, se você tem uma viagem marcada, sai com antecedência, checa o endereço, checa o horário. Se for, né, viagem de trem, de ônibus, de avião, checa o ticket, se comprou certo, se a data tá certa, se o horário, se o endereço tá tudo certo. Isso é muito importante. Fazer esse double check para você, né, se prevenir e sair de fato com antecedência, né? A gente tem infinitas histórias, gente, eu tenho infinitas histórias, não é pra gente parar, lembra? Final de ano, muita gente viaja mesma, eu mesma sou campeã de viajar em Mercúrio retrógrado, então assim, às vezes tem um imprevisto ou outro, mas sempre sai com antecedência e ter flexibilidade, imprevistos acontecem e a gente não adianta ficar irritado, revoltado, a gente tem que surfar na onda e ter essa flexibilidade para agir diante das circunstâncias, tá? Lembrando para aproveitar, para desacelerar e sair do automático, para você poder perceber o que não está funcionando na vida como uma oportunidade, principalmente nesse final de ano, de você mudar algo já para o próximo ano, para o próximo ciclo, para o ano que vem, né? Que a gente normalmente faz mesmo esse balanço agora aqui no final do ano.
E não fique encanado com o controle, né, das coisas. Lembra, para mim, assim, o mantra de Mercúrio retrógrado é calma e paciência. E eu também tenho um outro mantra que é assim, Mercúrio tá retrógrado, mas a nossa vida segue em frente. Eu não acho que a gente tem que parar, não tomar decisões, não fazer nada e esperar passar. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas com calma. Se tiver que fazer uma compra muito importante, se tiver que fazer um lançamento muito importante, abrir uma empresa, eu não recomendo. Comprar aparelhos eletrônicos nesse momento também não é ideal. Pode precisar? Pode. Pode acontecer? Pode. Mas não é o ideal. Se puder esperar, espere. Se não puder, faça tudo com calma e tranquilidade. Eu já contei pra vocês aqui outras vezes, eu já precisei assinar contrato de aluguel nessa época. Era o ideal? Não. Mas a gente precisou fazer. Então, a gente vai, lê com calma, pede pra alguém ler pra você, pede mais tempo pra você poder ler outro dia, revisar. E aí, as coisas funcionam e deu certo, deu tudo certo. Então, não parem a vida por conta disso, mas prestem mais atenção. Acho que Mercúrio retrógrado quer que a gente desacelere, respire fundo e perceba o que está acontecendo à nossa volta, que pode estar passando despercebido e a gente nem está mais reparando, porque é esse modo automático que a gente entra com muita facilidade, tá certo? Gente, é isso, essa mensagem que queria passar para vocês sobre Mercúrio retrógrado. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também me conta nos comentários se você já está sentindo essa sombra, se você já está sentindo esse movimento, esse convite para desacelerar e se você conseguiu identificar também qual é a casa astrológica que vai ser influenciada no seu mapa astral. E também já encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!